Olá, Paulo Eduardo. Hoje no nosso bate-papo recebemos a médica otorrinolaringologista, também especialista em medicina estética e cirurgia plástica facial, além de outras pós-graduações, a doutora Tereza Monteiro Teixeira Cardoso. Doutora Tereza, muito obrigada por atender ao nosso convite. Eu estou feliz com a sua presença. Como sempre, Raquel, é um prazer estar aqui no seu programa. Nós somos conhecidas de velhos tempos, né, Raquel? Então, para mim é uma coisa muito boa estar aqui. Então, no nosso bate-papo, doutora, a gente sempre traz pessoas que realmente fazem a diferença no seu meio de trabalho, assim como é o seu caso, que é uma médica bastante conceituada aqui em Piracicaba e região. E para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a sua vida, sobre a sua profissão, eu gostaria que você contasse para a gente como é que foi escolher a medicina. Teve alguma influência na família? Como é que foi? Não, eu sempre, desde pequenininha, sempre gostei. Minha mãe brincava que eu vinha da Coreia, eu vivia com um band-aid. Então, sempre eu quis ser, eu acho que nasci querendo ser médica. E isso já se passaram 40 anos. E amo a medicina até hoje, me traz um prazer imenso, imenso. Eu acho que essa relação médico-paciente, para mim, é fundamental. É a energia do ser humano. Então, isso me traz um bem enorme. Para mim, medicina, fazer medicina não é pesado. É leve. Então, fazem 40 anos que foi muito duro no início, porque eu era uma mulher no meio de médicos, homens, éramos 7 residentes, eu a única mulher, onde eu tinha que ser melhor que 3 homens para me destacar. E não podia ter dores menstruais, não podia ter dores de cabeça em absoluto. Então foi bem difícil abrir esse caminho para a mulher, porque isso há 40 anos atrás, fora a resistência que os pacientes tinham quando falava que eu ia fazer cirurgia de ouvido, o paciente virava e falava assim: nossa, mas é a senhora que vai operar? Mas não tem um médico? Entendeu? Então isso, eu me vestia com um taieiro para apresentar que eu era mais velha, mas mesmo assim havia esse preconceito com a mulher há 40 anos atrás. Hoje a medicina está aí, hoje são 60% de mulheres e 40% de homens. Antigamente, realmente, a mulher tinha que provar o seu valor de todas as formas, né? Hoje, graças a Deus, isso está começando a mudar, mas ainda tem muita coisa, né, doutora, para se fazer. E, doutora, você, então, é otorrinolaringologista que trata da medicina da parte da garganta, né, dos ouvidos, do nariz, da respiração de modo geral. E nesta época do ano, geralmente, há doenças que se agravam muito, né, como a rinite, sinusite, laringite, faringite, tudo que é it, na verdade, né, doutora? Agora, como se precaver dessas doenças nesta época do ano? O que mais hoje acontece é a rinofaringolaringotraqueite. É aquela tosse seca que começa pela secura do canal do nariz e da faringe e da laringe. Então, o que você faz para você não ter essa tosse? Qual é a prevenção? É usar soro fisiológico, umedecimento dessa narina. Se você tiver um vaporizador para umidificar o meio, isso é muito bom. Fazer inalações com soro fisiológico também para umedecer o meio. Fazer gargarejos, às vezes com água e sal. Se você colocar um pouquinho de sal, bochechar para evitar a contaminação do meio ambiente, está aí os vírus do HN1. Então, tudo isso são prevenções, inclusive para evitar essas gripes, as rinites, as sinusites. Doutora, além da otorrinolaringologia, você também é especialista em medicina estética e em cirurgia plástica facial. Agora, quais são os procedimentos mais comuns na clínica hoje? Olha,
O mais comum mesmo são os preenchimentos, é o botox, o preenchimento com ácido hialurônico e os peelings. Esses são os que mais, porque são procedimentos que têm um resultado mais rápido, e o povo hoje, eles têm necessidade de uma resposta rápida. Não adianta você ficar indicando grandes procedimentos, porque o paciente não vai ter um mês para ficar dentro de casa. Então, são procedimentos que você faz de manhã, 2, 3 dias depois você está já inteira. Por exemplo, se você fizer procedimentos minimamente invasivos, você vai ter um procedimento, uma resposta mais rápida. E aí o paciente vai ficar muito mais diretamente, sem saída do seu dia a dia. Então, em uma semana ele está recuperado. Doutora, e esses procedimentos são acessíveis a todas as pessoas ou são recursos muito caros? Como que são? Olha, já melhorou muito. Os procedimentos sempre estéticos, entra um glamour na história, onde encarece os procedimentos, não por nós, mas pela mídia que faz os produtos se tornarem mais caros. Poderia ser mais barato, mas a mídia não deixa, eu acho, porque por conta do estudo também. Tem também a história da farmácia, de toda a pesquisa farmacêutica atrás desses produtos. E é uma pesquisa cara. Então, não é um procedimento assim baratinho, mas também não é uma coisa que é impossível você fazer quando você tem uma autoestima, que você, por exemplo, você está com umas rugas imensas, que você quer melhorar, você está com uma papada, você pode ir até o consultório, o médico vai facilitar a chegada de você, para você ter essa possibilidade de você voltar a sorrir, de você voltar a ter essa autoestima. Porque muitas vezes tem muitas mulheres que separam com 60 anos e aí se acham velhas. Aí, puxa, você dá um up na pessoa, ela sai mais feliz e não vai acabar com a vida dela. Ela vai poder pagar parcelado, ela vai dividir, a gente faz procedimentos pequenos e que tornam uma pessoa muito mais alegre, muito mais feliz e muito mais renovada. Inclusive, doutora, você esteve dizendo da mídia, né? Eu não poderia deixar de falar de um produto que está sendo bastante divulgado na mídia, inclusive em programas de TV, até o Jornal Nacional, há semanas atrás também, ele comentou sobre o assunto, que é aquele efeito Cinderela, né? Um efeito rápido, como se fosse o efeito de um botox, mas assim, de poucas horas, poucos instantes. Esse produto, doutora, realmente ele é eficaz ou é enganação? Como que é? Eu não posso nem dizer que é enganação, mas eu diria minimamente é um efeito. Qualquer creme que tenha um Raffermine, uma coisa que dê uma estirada na pele, vai funcionar como ele. Porque o que se preconiza é muito mais da realidade. Eu já experimentei, não indico. Doutora, você também é uma pessoa que, além de todo, o seu conhecimento está sempre se atualizando e se aperfeiçoando, tanto que, umas semanas atrás, você também participou de um congresso, né? Teve alguma novidade nesse congresso que você gostaria de destacar? Sempre tem novidades, mas o que eu vi bastante lá, eles estão... Tudo é cirurgias minimamente invasivas. São os mini lifts, são os fios de sustentação, e também o peeling de fenol, que na verdade não é o fenol em si, que é o peeling indiano,
que é a base do fenol, porém bem mais atenuado, que onde você não precisa fazer ficar um mês no hospital, um mês no hospital, um mês em casa, ou fazer esse procedimento no hospital, dá para fazer na clínica, e você tem um rejuvenescimento de 10 anos, 10 a 15 anos de rejuvenescimento. E é um procedimento bastante acessível, que não tem nenhum corte. Então, isso sim é real, você pode medir, e o paciente fica muito feliz. É um procedimento que dá para fazer na clínica, sem riscos nenhum, sem problemas cardíacos, nada disso. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso quadro e quero agradecer muito, principalmente por esses esclarecimentos que são muito importantes para nós aqui, né? Muito obrigada. Muito obrigada a você, aos seus telespectadores, e foi um prazer enorme de estar aqui com você, Raquel. Nós conversamos com a médica Tereza Monteiro Teixeira Cardoso e voltaremos na próxima quinta-feira com mais uma edição de Bate-Papo com Jolie no seu Alerta Geral. Até lá!